O evangelho que escreveu Mateus, também conhecido por Levi, o publicano, o cobrador de impostos, judeu a serviço do Império Romano, como um coletor de impostos delegado. Tanto é que ele abandonou Rubem. Às vezes a gente não entende, mas depois que a gente estudou semana passada, você vê que ele abandonou o posto de cobrança de imposto com facilidade. Ele não tinha contrato com o governo romano, ele trabalhava para cobradores, os cobradores principais, né? Então ele abandonou o local de imposto sem dificuldade, né? Mas aqui ele escrevendo o seu evangelho destinado ao público hebreu, para provar para os hebreus que Jesus era o Cristo. Quando nós for estudar nas outras semanas, nós vamos entrar nos evangelhos em si, propriamente dito, nós vamos ver que cada evangelho foi escrito para um público diferente, tá? O evangelho de Mateus teve um propósito: vou escrever para os hebreus, para os judeus. Tanto é que ele escreveu o seu evangelho, acredita-se que ele escreveu na língua hebraica, tá? E depois transcreveu para o grego, para provar que Jesus era o Cristo. Observe nos primeiros capítulos, segundo 2 ou 3 capítulos de Mateus, ele está sempre mostrando para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele está sempre falando isso. Por quê? Porque o público é o hebreu. Os judeus estão preocupados com o que os profetas disseram a respeito do Messias. Então por isso ele sempre mostra, né? Isso aqui aconteceu, ele foi para o Egito para se cumprir, né? Do Egito chamei o meu filho, enfim, ele vai mostrando. Mas isso aí a gente vai ver, né? Posteriormente. Mas vamos ler, fazer a leitura, pegando do verso 13. Mateus 23, a partir do verso 13. Nós já lemos já do 1 ao 12 na outra aula, e agora do 13 em diante. Como eu disse, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nosso seminário teológico. E esses dias, nosso seminário, a gente vem falando muito sobre partidos políticos e religiosos judaicos. Nós vimos partidos chamados, os principais, chamados fariseus, chamados saduceus, e dentre esses haviam também os escribas, que eram funcionários, mas que também alcançaram o patamar de líderes, por terem de tanto transcrever a lei, aprenderam a interpretá-la de forma conhecer a lei de forma extraordinária, pelo menos a letra, né? E vimos também que os escribas e fariseus, saduceus, principalmente os escribas e fariseus, foram responsáveis por criar muitos dogmas dentro do judaísmo, por interpretar a lei. Nós vimos que eles procuravam interpretar a lei da forma apropriada, da forma adequada que a nação estava vivendo. Nós vimos que esses grupos também, e isso para não deixar morrer o judaísmo, a religião judaica, porque eles foram cativos para a Babilônia, passaram lá 70 anos, e eles ali procuraram viver a lei de Deus, de um modo, no meio ali daquele povo pagão. E os fariseus, saduceus, principalmente os escribas, foram responsáveis nessa época, né? Os fariseus e saduceus nasceram aproximadamente 200 anos depois, que o povo tinha ido para o cativeiro, ou 200 anos antes de Cristo. Esses grupos foram fundados. E nós vimos, amados, e vamos ver ainda em outros momentos, que os escribas, fariseus, saduceus, outros também chamados zelotes, outros também chamados herodianos estavam mais ligados à política, os saduceus também estavam mais ligados à política, mas também tinha uma influência forte religiosa. E vimos que esses grupos, eles eram opositores de Jesus. Eles eram muito dogmáticos, muito queriam viver muito uma lei dogmática, tá? Interpretavam a lei de modo muito legalista e acabavam desprezando o verdadeiro espírito da lei, tá? E ali Jesus teve vários confrontos com eles, e desses confrontos o mais um dos que chama mais atenção é Mateus 23. Em outros momentos da escritura, como a gente vai ver na semana que vem, vai ser muito importante hoje, semana que vem, porque nós vamos ver dentro da Bíblia aquilo que a gente está vendo na história. Já vamos começar a ver dentro da Bíblia. Nós vimos que Jesus teve muito embates com os fariseus, escribas, com os zelotes, os herodianos. Ele teve embate com esses grupos, com os saduceus. E um dos mais
como eu posso dizer, dos registros mais longos desses combates que Jesus teve com os fariseus, é esse de Mateus 23, com os fariseus e escribas. Nós vimos semana atrasada, quando nós estudamos a primeira parte desse capítulo, que Jesus primeiro ele fala um pouco quem são os fariseus e escribas, e envolvendo ali um pouco também dos saduceus, mas especificamente fariseus e escribas. E hoje nós vamos ver Jesus falando a respeito de algumas práticas deles e reprovando. Ou seja, nós vimos Jesus falando sobre eles, agora nós vamos ver Jesus falando contra eles. Jesus está no meio de uma multidão, está em público, e esses líderes estão ali também. Esses saduceus, fariseus nessa hora, escribas e fariseus também estão ali no meio da multidão. Eles estavam constantemente acompanhando Jesus, tanto eles quanto os seus discípulos. Estavam sempre tentando armar cilada para Jesus, armar armadilha para Jesus, para tentar pegar Jesus ali em alguma contradição, em alguma situação, de modo que eles pudessem dizer definitivamente que ele não era o Messias. Eles estavam sempre ali. E chega um momento em que Jesus, diante da multidão e diante dos fariseus, ele começa a repreender as práticas dos fariseus e mostrando que as práticas dos fariseus não contradiz com a pregação deles mesmos, mostrando que as práticas deles são contraditórias, tá? E Jesus ele começa aqui no verso 13, você vai ver até o verso de número 33, Jesus por 13 vezes, ele chama os escribas e fariseus ou de serpentes, ou de cegos, né? E ai de vós. Então por 13 vezes aqui, Jesus se dirige assim diretamente mesmo a eles, chamando eles de hipócritas, serpentes, raça de víboras, enfim. Então no verso número 13, ele começa dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Observe que os fariseus e os escribas do grupo dos fariseus, porque também tinha escriba do grupo dos saduceus, mas os escribas dos grupos dos fariseus, eles acreditavam na vida após a morte, na ressurreição, né? No reino de Deus. Já os saduceus não acreditavam em nada disso. Para os saduceus a visão era só aqui, só terrena, né? E então Jesus começa a repreender eles a respeito do reino de Deus, que os próprios fariseus creem, que os próprios fariseus acreditam. E Jesus fala para eles: olha, fariseus e escribas, vocês acreditam no reino de Deus, mas a conduta de vocês, a fé de vocês e a conduta de vocês está impedindo vocês de entrar nesse reino que vocês tanto desejam, que vocês tanto almejam, que vocês tanto esperam. E o pior, vocês além de não entrarem no reino, vocês estão impedindo as pessoas de entrar também. Por quê? Porque como a gente viu, os fariseus eles interpretavam a lei. Eles criaram, irmãos, aproximadamente, eles fizeram mais de 600 interpretações da lei, e muitas dessas interpretações eram erradas. Eles criaram muitos dogmas, muitas práticas legalistas, como a gente já falou aqui, aquela de lavar os copos, tem que lavar os copos, tem que lavar o jarro, tem que lavar as camas, tudo de forma ritualística. O voto Corban, que desprezava os pais, para dizer que estavam honrando a Deus, quando na verdade eles não estavam nem honrando a Deus e nem seus próprios pais. Então eles foram criando, distorcendo a palavra de Deus, criando esses dogmas, irmão, ao ponto de eles não poderem entrar no reino de Deus por aquilo que eles estavam crendo e por aquilo que eles estavam praticando. Olha só, irmãos, como é perigoso a gente distorcer os ensinamentos sagrados. Olha como é perigoso a gente distorcer a palavra de Deus, porque uma igreja que ouve um evangelho distorcido, irmão, ela jamais vai entrar no reino de Deus. Uma liderança que distorce o evangelho e prega um evangelho distorcido, jamais vai entrar no reino de Deus. E o povo que ouve essa liderança, do mesmo jeito. É como Jesus disse em Mateus capítulo 15, se referindo aos escribas e fariseus: cegos, condutores cegos, líderes cegos, guias cegos, e um cego guiando outro cego, os dois caem num buraco. Cai o guia do cego, que é na frente, que é cego também, e cai o outro cego que vai sendo guiado por ele, que é outro cego. Então, para se guiar um cego, tem que ser alguém que enxergue.
Um cego não vai guiar outro cego, os dois vão morrer atropelados, os dois vão tropeçar na pedra, os dois vão cair no buraco. Então, Jesus estava falando aqui, irmão, como é que estava o retrato? O retrato espiritual da nação judaica naquele momento, por conta dos ensinos e práticas farisaicas. E Jesus disse que eles não vão entrar no reino de Deus, mas eles achavam que sim. Lembra da oração do fariseu publicano: Senhor, obrigado, eu sou justo, eu dou o dízimo, eu jejum, achando que era justo por conta do que ele fazia. E a Bíblia diz o que a respeito do homem justo? A Bíblia diz que Deus olhou do céu à procura de alguém que fizesse a sua vontade e não encontrou ninguém. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas os fariseus se achavam justos, mas justificado pelo que eles faziam. E o profeta Isaías diz que as obras do homem não passam de trapos de imundícia. Por melhor que fossem as obras dos fariseus, irmão, aos olhos de Deus não passava de trapo de imundícia. A questão é, ou você obedece a Deus ou não. Não vá tentar agradar a Deus com obras, porque isso não vai funcionar. As obras, elas são frutos da salvação do crente. Se o cara não é salvo, não adianta ele tentar agradar a Deus com obra, Deus não vai receber. Mas o homem que é salvo, ele pratica as obras do Espírito, as obras da palavra de Deus, e consequentemente assim, ele vai agradando a Deus. Mas os fariseus nem estavam entrando no reino de Deus, e com a doutrina distorcida deles, e a conduta legalista e hipócrita também, estava impedindo o povo de entrar no reino de Deus. Ou seja, hoje nós vemos grupos de pessoas que acham que pelo fato que colocou uma calça comprida, uma camisa de manga comprida, acham que estão salvos por isso. Nós vemos grupos de mulheres hoje que acham que colocou uma saia comprida lá nos calcanhares e uma camisa de manga comprida e não se depila mais, não se perfuma mais, acha que por isso está salva. E não é por aí que caminham as coisas. Não é impondo fardos, não é impondo julgos que o homem vai alcançar a sua salvação, mas é ensinando o caminho da salvação para que o homem possa andar nele. E os fariseus estavam mais preocupados com a aparência, com práticas legalistas, do que em se obedecer à palavra de Deus. Jesus deixa isso claro em Mateus 15. Vocês ultrapassam a palavra de Deus para cumprir os dogmas de vocês, as tradições de vocês. Jesus falou isso para eles. Ou seja, eles tinham colocado a palavra de Deus de lado. Muito parecido, irmãos, muito parecido com o sistema religioso atual. E no verso de número 14, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Quem eram as viúvas? As viúvas eram mulheres, irmãos, que passavam várias privações. O único plano de governo, o Brasil tem um plano de governo para as pessoas de baixíssima renda. Acho que é chamado de Bolsa Família, né? Bolsa Renda, são planos de governo. Plano de governo lá no sertão, para quem é agricultor, quando tem um ano de seca, que não choveu, tem um plano de governo, um plano de emergência. O governo libera, acho que 4 parcelas de R$200, né? Que claro que não é quase nada, mas de qualquer maneira é alguma coisa. Para quem perdeu toda a safra, 4 parcelas de R$200 é pouquinho, mas ajuda em alguma coisa ali. Né? Plano de governo, para ajudar pessoas que necessitam. O único plano de governo que Israel tinha para ajudar as viúvas era o plano de governo dizimal. O dízimo, Deuteronômio 14, 22, de 22 em diante, ele mostra que a cada 3 anos, parte do dízimo era para ser dada a quem? Viúva, órfão e os estrangeiros que vinham na porta lá, e a parte dos levitas. Então era um plano de governo de Deus para assistir as viúvas, os órfãos, os desamparados. E Deus fez esse plano de governo, e era para esse plano de governo ser cumprido. Parte do dízimo era dado às viúvas e os órfãos a cada 3 anos. Cada 3 anos. Ou melhor, perdão, todos os anos. A cada 3 anos era o dízimo dos levitas, né? Era o dízimo dos levitas. A cada ano
esse dízimo, essa parte do dízimo, ela era dada ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, a cada 3 anos ela era repartida para os levitas. Só que eram volumes extraordinários, né? Que eles armazenavam, acumulavam, era a nação toda dizimando, né? Então era muita coisa que eles guardavam lá. O grão era o grão da terra, né? Dava para o sustento deles o ano todo. E no cotidiano, o sacrifício que vinha, parte daquela carne que era queimada, que era sacrificada, também era para os sacerdotes levitas ali comerem também, né? Então Deus tinha esses planos. Mas focando aqui na questão da viúva, se você não sabia disso, né? Você lê o livro de autoria do pastor Jadel Fernandes. O dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Lá a gente fala sobre essa questão aí, certo? Esse plano de governo de Deus para o sustento das viúvas e dos órfãos e dos necessitados, nessa questão do dízimo. Mas, enfim, então, aí o que acontecia? Os escribas e fariseus, de um certo modo, de uma certa forma, eles estavam devorando as casas das viúvas. Devorando as casas das viúvas. Irmão, esse devorar a casa das viúvas, nós formos para uma enciclopédia de comentário judaico, nós vamos ver algumas interpretações, né? E nós vamos ver que esse devorar a casa das viúvas podia ser, sabe o quê? Alguma viúva que está devendo a algum fariseu. Porque se tinha alguém devendo a alguém, né? Essa pessoa tinha que pagar. E se ela não pudesse pagar, algum filho, alguma pessoa da família tinha que ser vendido como escravo para poder pagar aquela conta. Então você observe que os fariseus de alguma forma estavam oprimindo as viúvas. Talvez nesse sentido, em partes, nesse sentido. Talvez alguma viúva naquele período pediu alguma coisa emprestado, né? Foi lá no fariseus. Os fariseus eram pessoas financeiramente bem posicionadas. E ali eles pediam alguma coisa emprestada e depois eles iam oprimir as viúvas. E quando a viúva não podia pagar, de qualquer maneira eles tomavam, arrancavam de alguma maneira. Ou vendiam algum filho de viúva para poder pagar a conta. Você lembra da história, o fato bíblico do profeta Eliseu? Aquela senhora que chegou para ele, né, e disse: olha, o credor chegou, meu marido morreu, era profeta. Até eu preguei sobre isso, né, outro dia. O profeta endividado, essa pregação está lá no YouTube. O pai morreu, deixou a herança, a dívida para a mulher e para os filhos. O credor chegou para cobrar, ela não tinha dinheiro, e vendeu os filhos dela para pagar. E isso acontecia lá dentro de Israel. Isso acontecia lá dentro de Israel. Tanto é que quando era o tempo da celebração da Páscoa, né, que era a libertação do povo da escravatura do Egito, algumas pessoas chegavam a questionar: poxa vida, hoje nós estamos aqui comemorando a libertação da escravatura do Egito, no entanto tem judeu, né, vendendo seus próprios irmãos para pagar a conta, vendendo seus próprios irmãos para ser escravo em algum lugar. Havia essas contradições. Então os fariseus estavam oprimindo a casa das viúvas, irmão. Não se preocupava se ela tinha o que comer, porque a viúva passava dificuldade, passava aperto, passava necessidade. E os fariseus ainda por cima estavam lá oprimindo elas, tá? E aí, o que acontece? E diz que eles devoravam a casa das viúvas, depois ia passar 2 horas orando. Eu estou dizendo 2 horas, né? Eles faziam prolongadas orações, né? Eles estavam lá, oprimindo as viúvas, mas depois estava lá em pé na rua, orando para todo mundo ver. Estava lá com os filactérios deles. Estava lá oprimindo a casa das viúvas, depois estava lá no templo, em pé, orando para todo mundo ver. Estava lá com as suas franjas largas, andando pela rua, como Jesus vai falar aqui, como sepulcros caiados. Aí Jesus disse assim, né, que eles, por causa disso, iam sofrer um juízo mais rigoroso. Por quê? Porque oprimiam o pobre necessitado, no caso aqui a viúva, mais especificamente o texto fala, mas obviamente também, se oprimia a viúva, também oprimia a órfã, porque muitas viúvas tinham filhos. E eles oprimiam as viúvas e depois iam orar a Deus bastante, passar muito tempo orando, como se isso fosse tornar eles justos diante de Deus. E Deus está dizendo: pelo contrário, vocês estão tornando cada vez mais culpados, porque se vocês oram muito, era para vocês perdoar muito. Se vocês oram muito, era para vocês ter muita misericórdia. No entanto, é o contrário. E por conta disso, por oprimir o pobre necessitado, e depois vir aqui eu passar 2 horas orando, vocês vão sofrer um juízo maior. Eram práticas reprováveis dos fariseus. Jesus está repreendendo eles. Eles eram opositores ferrenhos de Jesus. No verso número 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra
para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então eles iam à procura de fazer prosélitos. Se nós olharmos para as viagens, aliás, para Atos capítulo 2, nós vamos ver que no dia de Pentecostes, o dia da festa do Pentecoste, festa da cinquentena, que era 50 dias depois da Páscoa, né? Estavam ali celebrando, comemorando a colheita. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali reunida, eles começaram ali a falar línguas, idiomas, né, das nações que estavam ali. O pessoal se aproxima lá e começa a falar o quê? Como é que eles estão falando nossa língua? Nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Capadócia, e vão falando o nome de várias nações dentro dos termos do Império Romano. Várias nações, várias línguas, vários povos, muitos daqueles ali eram judeus da dispersão, que moravam em outras nações. Judeu da dispersão, como a gente viu, eram judeus que voltaram do cativeiro babilônico e não quiseram ir para Jerusalém, foram morar em outros lugares. Fizeram assentamentos, fizeram suas sinagogas, e ali eles foram pregando, né, a existência de um único Deus. Dentro do Império Romano tinha a crença de vários deuses, aquela fusão cultural da crença da cultura romana com a cultura grega. Multiplicaram-se os deuses, o povo vivia cada vez mais vazio, mas os judeus estavam lá, os judeus antes mesmo de Cristo, sem conhecer a Cristo nem nada, estavam lá pregando a existência de um único Deus. E assim eles foram fazendo muitos prosélitos, conquistando, convencendo pessoas de outras nações, de outras nacionalidades, a seguir a religião judaica, a seguir o judaísmo. E aí Jesus ele fala, porque o judaísmo, irmão, ele tinha vários partidos. Isso é muito interessante para a gente poder observar. O judaísmo tinha vários partidos religiosos. Tinha o partido dos escribas, que interpretava a lei de uma forma, ou melhor, tinha o partido dos saduceus, que interpretava a lei de uma maneira. Tinha o partido dos fariseus, que já interpretava a lei de outra forma, né? O partido religioso, grupos religiosos. Tinha o partido dos zelotes, que a Bíblia não fala, aliás, a Bíblia fala deles. Tinha o partido dos essênios, a Bíblia já não fala, mas tinha os essênios ali também, que já interpretava a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, já de outra maneira. E assim haviam vários partidos religiosos. Era como se fosse, vamos dizer, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista. Eram partidos religiosos que interpretavam a Bíblia, cada um à sua maneira, tá? E quando cada partido religioso se esforçava a se tornar um prosélito, né? A crer na sua doutrina, a seguir, não apenas praticar o judaísmo, mas praticar o judaísmo na visão farisaica, por exemplo. Praticar o judaísmo na visão dos saduceus. Então, cada grupo religioso desse, irmãos, eles buscavam convencer pessoas a fazer parte do grupo deles. Esses eram os prosélitos. Quando alguém de outra religião ou de outra nacionalidade se convertia às práticas religiosas do judaísmo. Aí eles chamavam eles de prosélitos. Aí os fariseus tinham os prosélitos que seguiam a doutrina deles, os saduceus provavelmente tinham também os prosélitos que seguiam a doutrina deles, e assim era. Tanto é que o grupo que seguia Jesus também foi interpretado pelos romanos como mais um grupo, mais um partido religioso. Eles só foram se dar conta disso, irmão, lá depois do ano 64, que os cristãos não era apenas mais uma ramificação do judaísmo, e não era apenas mais um grupo do judaísmo. Eles foram se dar conta disso depois. Mas até então Jesus e os seus discípulos eram vistos como mais um grupo, já tem os fariseus, já tem os saduceus, tem os escribas, Jesus é mais um. Era esse o entendimento deles ali. E ali Jesus viu o esforço dos fariseus em percorrer todos os lugares através de convencer alguém para seguir a doutrina deles. E Jesus vai e fala para eles: olha, vocês percorrem o mar e a terra. Ou seja, mar e a terra, Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, né?
para dizer que eles vão em todo lugar, estão dispostos a ir em qualquer canto para constar alguém para seguir a religião deles. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terem feito esse prosélito, de ter doutrinado ele, de ter ensinado ele os seus costumes, seus dogmas, suas tradições, suas doutrinas, suas interpretações da lei, vocês acabam tornando ele filho do inferno até 2 vezes mais que vós. Olha que interessante, né? Ou seja, às vezes os discípulos são mais radicais do que os seus próprios líderes naquilo que eles defendem. Sabe o que aconteceu mais ou menos isso com o Lutero? O Lutero estava ensinando, levando a palavra de libertação para o povo, né? Que a salvação não era pelas obras, mas era pela fé, que aqueles dogmas, aquelas idolatria da igreja católica que não ia levar ninguém a lugar nenhum, enfim, estava ensinando isso. E de repente, quando Lutero ele foi raptado pelo rei, quando ele estava vindo de Roma, e os romanos tinham se programado para matar ele, e foi raptado para ir lá, ficou lá no castelo do rei, traduzindo a Bíblia para a língua comum do povo, alemã. E quando de repente os seguidores de Lutero, achando que ele estava morto, fizeram a revolução. Começaram a matar padres, começaram a matar monges, começaram a queimar os templos católicos. E quando Lutero soube disso, ele ficou desesperado. Ele disse: não, o propósito não é esse. O objetivo não é esse o propósito, né? Então, às vezes os discípulos, ao ouvir a mensagem, a ser doutrinado, eles acabam se tornando radicais demais, às vezes até por entender alguma coisa errada. Mas a questão dos fariseus aqui, eles ensinavam os seus discípulos, a doutrina deles enraizava tanto no coração dos seus discípulos, que eles tornavam eles filhos do inferno, ainda muito mais ainda do que os próprios fariseus. Imagina um fariseu ouvindo isso, irmão. Jesus falando lá de cara a cara, tete a tete, né? Vocês são hipócritas, fariseus, no meio do povo. Vocês andam por todo lugar para fazer um prosélito. Aqui tem vários prosélitos de vocês, e vocês tornam esses aí filho do inferno mais do que vocês. Meu irmão, tem certeza que ele estava rangindo os dentes. Aí no verso número 16: ai de vós, condutores cegos. Poxa vida, Jesus, condutores cegos, né? Ou seja, vocês não sabem para onde estão indo espiritualmente, e estão guiando pessoas sem saber para onde levá-las. Ai de vós, condutores cegos, porque vocês dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato, cego, qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensato e cego, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Olha o que Jesus está falando. Fariseus, vocês desprezam os elementos de adoração a Deus, porque a gente sabe que verdadeiramente o templo era sagrado, era de fato. Deus disse a Salomão: aqui vai ser minha casa, vocês orar aqui eu vou vir. De fato tinha isso, né? No antigo templo judaico, o templo de Salomão, ele era de fato um símbolo espiritual, um símbolo religioso, e Deus havia feito promessa sobre aquela casa. Havia um altar, né? E onde eles traziam as ofertas. E aí Jesus mostra claramente que os fariseus, eles não estão, olha só, eles não estão preocupados com os elementos de adoração a Deus, com os instrumentos de culto a Deus. Eles estão preocupados com o material. Eles são materialistas, eles são avarentos. Jesus falou, e isso está registrado nas escrituras. Agora eu não me recordo onde está escrito, mas quando Jesus ministrou algumas palavras sobre a questão de abnegação, de renúncia, a Bíblia diz que os fariseus, que eram avarentos, zombavam de Jesus. E aqui nós podemos ver os fariseus dizendo: olha, o templo não é nada. Se você jurar pelo templo, isso não significa nada. Você jurou, o cara fez um juramento, tem que pagar, vamos ver.
Fariseu está lá, como juiz. Você jurou pelo quê, meu filho? Pelo templo ou pelo ouro que estava no templo? Não, eu jurei pelo templo. Não, isso não vale nada. Não tem problema nenhum. Agora, se você quiser jurar pelo ouro que estava no templo, aí tudo bem. Só observe que os valores dele, né, são materiais. Mas o templo tinha um valor, não era material. O principal valor do templo era espiritual. Embora foram gastos mais de 48 bilhões para fazer aquele templo, né? Mas o valor não era material, o valor era espiritual. Mas interessante que isso acontece nos dias de hoje, não é verdade? Isso acontece nos dias de hoje. Se dá muito valor a esse material, a esse templo de pedra, a essas coisas materiais, e esquece o valor espiritual do verdadeiro templo que somos nós. Tem pastores mais preocupados em colocar um ar-condicionado na igreja, se bem que aqui no Ceará seria bom ter um ar-condicionado na igreja, né? Tem pastor mais preocupado em colocar um ar-condicionado na igreja do que ajudar um irmão da igreja a comprar um bujão de gás, que acabou. Daí os valores, eles vão sendo dados às coisas materiais e as coisas espirituais vão sendo desprezadas. É isso que os fariseus faziam. Está reprovando eles totalmente. Você diz, olha, você que jurou, o que é o maior? É o templo ou o ouro que santifica o templo? Porque o templo é que é santo, o templo é que é sagrado, o templo é que tem valor espiritual, e não o ouro que está ali. Então logo o templo ele é mais importante do que o ouro que está ali. Claro que aplicando para os nossos dias de hoje, a gente tem que entender, irmãos, que o contexto em que foi escrito os 4 evangelhos, foi no contexto ainda do Velho Testamento. A gente tem que entender isso. O contexto em que foi escrito os 4 evangelhos, foi no contexto ainda em que a lei estava vigorando. A graça ainda não tinha a nova aliança ainda não tinha sido estabelecida, ainda estava em vigor a velha. A nova aliança só foi estabelecida depois da morte de Cristo. Ele diz lá em Mateus 26, 26, esse é o meu sangue que será dado por vós, né? O sangue da nova aliança que será dado por vós. Então, o novo pacto, ele só passou a vigorar a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o novo pacto se inicia. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, a nova aliança, o novo pacto. A velha aliança, ela não é abolida, ela é concluída, ela é terminada, tá? Ela não foi abolida, quer dizer, chutar e derrubar, não, destruir não. E Jesus não destruiu a antiga aliança, ele completou. Tudo que a velha aliança exigia, Cristo veio, consumou, tudo apontava para ele, né? No que ele completou a obra, pronto. A velha aliança é como uma construção que está pronta. Agora vamos partir para a próxima construção, que é a nova aliança. Então, foi isso. Então o contexto dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é nesse contexto em que a antiga aliança ainda estava em vigor. E ele diz que aquele que jura pelo altar, isso não significa nada, mas quem jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então o altar, o que era o altar? O altar era aquela plataforma de 5 metros de altura que tinha no pátio externo do templo, aonde se sacrificavam os animais. Era ali. Ali era o altar. E ali ele dizia que se alguém jurar por aquele altar, porque aquele altar ele era sagrado, ele era um altar santo. Só para você ter ideia, um levita, né, um sacerdote, melhor dizendo, da tribo de Levi, para subir naquele altar, filho, primeiro ele tinha todo um ritual. Ele tinha que trocar as vestes, pegar aquela veste limpinha, branca, tinha que se lavar naquelas pias de bronze que tinha ali. Depois era que ele subia lá para cima, era um incinerador. Tinha uma tela, embaixo tinha carvão, né, o pessoal colocava lá madeira, queimava, matava o sacrifício, jogava o sangue ali, pá. E queimava o animal ali. E aquele altar, ele era santo. Não podia subir no altar sem se preparar. Se subisse no altar sem preparar, ele era fulminado. Ele morria. Mas os fariseus estão dizendo, olha, aquele altar ali não vale nada. O que vale é a oferta que está lá em cima dele. E Jesus disse, não, vocês estão enganados. O altar sim é o que tem valor espiritual. Porque ele é quem santifica aquela oferta. Aquela oferta só se tornou santa para oferecer diante de Deus, porque ela está lá no altar. Se ela não estivesse no altar lá, não pode, tanto é que não podia fazer sacrifício em outro lugar, né? E alguns judeus acabavam fazendo em montes, em algum lugar, quando estavam em desobediência. E Deus não aceitava, tinha que ser no altar, porque o altar era que era santo, e Deus era quem recebia a oferta lá do altar. Mas observe os valores, irmãos. Os valores, olha só a contradição, como é contraditório a crença dos fariseus.
Por isso Jesus disse: olha, o que eles falam, vocês devem praticar, mas o que eles fazem, vocês não devem praticar, porque eles fazem e não vivem. Contudo, até mesmo o que eles ensinavam, na sua maior parte era legalista. E claro que Jesus não está mandando ninguém praticar a parte legalista que os fariseus ensinavam, mas as coisas corretas e boas é aquela coisa, né? Ouve de tudo e retém o que é bom, que é correto. Então, irmãos, aí eu pergunto, olha para a liderança atual. A liderança atual, irmão, tem dado valor aqui? Tem dado valor ao templo do Espírito Santo, que é você? Ou tem dado valor ao ouro que está no templo, o que você tem? O que a liderança atual tem valorizado hoje? O altar, que é o teu coração, te ensinando a doutrina pura, genuína, verdadeira? Ou com a oferta que está aí no altar, para manipular teu coração, para você deixar a oferta lá? Porque muitos têm dito: não, esse templo aí não é nada, o que importa é o que eles podem dar para nós, é o ouro que está nele. Não, esse altar que está aí, ou seja, teu coração não vale nada, vamos colocar qualquer lixo para eles, o importante é a oferta que eles vão oferecer. Era a visão dos fariseus, é a visão atual, infelizmente, irmãos. E eu vou dizer para você, eu não faço parte nisso, e o povo que congrega comigo também não faz parte disso, porque eu vou morrer lutando por isso em nome de Jesus. Eu vou morrer brigando por isso. Quando eu tiver fôlego de vida nessa terra, eu vou morrer brigando por isso. Ache ruim quem achar, eu vou morrer brigando por isso. Deus não me mandou aqui para fazer amigos. Eu falei isso muitas vezes. Deus me mandou aqui para fazer discípulos. Aí discípulos podem ser bons amigos. Mas imagina o pastor Jardel Fernandes, protestante de carteirinha, amigo do Valdemiro Santiago. Imagina aí. Irmãos, a partir de hoje nós não pregamos mais contra campanhas, não pregamos mais contra a exploração financeira nas igrejas, contra os amuletos ungidos, porque o Valdemiro Santiago é meu amigo. Era isso que ia acontecer. Claro que eu não ia dizer para vocês isso, mas eu ia omitir a verdade por conta disso, para não desagradar meu amigo. Ou seja, eu ia valorizar uma pessoa e esquecer o rebanho de Cristo. Aí eu prefiro perder a amizade com tudo que é pastor e ficar amigo das ovelhas de Cristo, do que vender a minha alma para Satanás. Aleluia. E vocês são meus escudeiros que estão comigo nessa batalha, em nome de Jesus. Então, querido, são condutores cegos. Vocês não entendem os valores espirituais, não entendem o propósito da palavra de Deus, não entendem os desígnios da eterna palavra do bendito Deus, a bendita palavra do eterno Deus. Vocês não compreendem, vocês são condutores cegos, vocês valorizam mais o material do que o espiritual, vocês invertem os valores. Era isso que Jesus estava falando para os fariseus. Olha quanta contradição dos fariseus, mas vamos andar. Isso, verso 17, aliás, verso 22. Aliás, né? Já falei do altar, né? E do 22. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. E o que jurar, verso 21. O que jura pelo templo, jura por ele, pelo templo e por aquele que nele habita, que no caso era Deus, né? E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ou seja, Jesus está mostrando para os fariseus o sentido real das coisas. Enquanto vocês valorizam o material que tem valor financeiro, valor material, e desprezam as coisas que têm valor espiritual, Jesus falou: vocês estão errados. Porque se vocês jurar por esse templo, vocês estão jurando não apenas pelo templo, mas pelo valor espiritual que ele tem, que é pelo próprio Deus que habita nele. Não que Deus morasse naquele templo, mas ele colocou o nome dele lá. Por isso se cria que Deus habitava ali nesse sentido,
Deus disse a Salomão: eu colocarei o meu nome ali, eu ouvirei tudo que for dito ali, que for orado ali. Vocês forem levados por alguma nação por desobediência, vocês podem orar em direção virada para o templo, que eu vou ouvir a oração de vocês. Então nesse sentido figurativo, Deus habitava ali, Deus estava atento ali. E Jesus está dizendo para eles: olha, vocês juram se vocês jurar pelo templo, vocês estão jurando pelo próprio Deus. Se você jurar pelo céu, você está jurando pelo trono de Deus e pelo Deus que habita lá. Então Jesus mostrou que aqui, que os valores que Deus considera não são os materiais, são os valores espirituais. Valor espiritual. Vocês estão jurando pelo templo, não nessa pedra que está, nessas pedras aí que tem importância, mas é o valor espiritual, é o Deus que habita aí. Vocês estão jurando pelo céu, não é esse firmamento azul que está aí, mas é o Deus que habita acima dele. Então Jesus vai mostrando, irmão, os valores que nós precisamos resgatar. Observe quanta prática errada dos fariseus, quanta hipocrisia. E Jesus vai falar no verso 23: ai de vós, escribas e fariseus. Lembrando que esses escribas eram os escribas dos fariseus, do grupo dos fariseus. Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que é que Jesus está dizendo? Olha, fariseus e escribas, vocês dão o dízimo e vocês estão fazendo bem dar o dízimo. Vocês devem continuar dando o dízimo. Contudo, vocês esquecem os valores essenciais da lei: o amor, a misericórdia, a compaixão, a essência da lei, que é o amor. Ou seja, vocês ficarem dando o dízimo por legalismo, por um ritual religioso sem sentido, isso não tem propósito nenhum diante de Deus. Mas se vocês derem o dízimo e praticarem o amor, e fizerem com amor, tanto dando o dízimo como as práticas da lei que exigem o amor, que ensinam o amor, então assim vocês vão estar cumprindo a vontade de Deus. Então deem o dízimo, mas vivam também a caridade, o amor e a misericórdia. Então você observa que Jesus não estava proibindo os fariseus e escribas de dar o dízimo, eles eram judeus. A antiga aliança estava em vigor. O que estava vigorando no momento ali era a antiga aliança. O dízimo tinha sim que ser dado. Só tinha que ser dado da forma correta. Agora, irmão, o que eu não aceito de maneira alguma é um teólogo, um cara que foi uma faculdade, ou seja aqui no Brasil, ou seja em outro lugar, chegar, abrir a Bíblia maliciosamente, porque ele não faz isso por ignorância, ele faz por malícia, e dizer que Jesus, quando leu Mateus 23, Jesus estava ratificando o dízimo, corroborando com o dízimo, mandando continuar o dízimo. Jesus mandou continuar dando o dízimo, porque eu não aceito um teólogo abrir e dizer uma besteira dessa. Por quê, irmão? Porque teólogo, ele estuda. Ele estuda o que nós estamos estudando aqui. Nós estudamos agora, somos teólogos, só para parar de ser besta, né? Só para ele deixar de ser besta. Não é ou não é? É sim. Você terminar esse curso aí, meu irmão, você é um teólogo. Está estudando teologia? Acabou-se. Você pode não ter um anel de teologia, pode não ter um diploma de teologia, mas você é um teólogo. O diploma e o anel são os valores materiais, mas nós estamos preocupados aqui com os valores espirituais. Glória a Deus. Então, aí eu costumo dizer, lá no livro também, o dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Eu falei sobre isso aqui. Eu coloquei o seguinte: se aqui Jesus está dando continuidade à prática do dízimo, então, se eu não me engano, é Mateus 8, quando ele fala, aquele leproso, se os quiser pode purificar-me. Não, os 10 leprosos. 10 leprosos se aproximam dele, pede misericórdia e já diz, vão, pode ir. Aí os 10 ficam limpos. Quantos voltam para agradecer Jesus? Para ver se vocês lembram. Dos 10, lembrou, né? Dos 10 só volta um. Aí Jesus disse, vai
e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Lá no livro de Levítico, tinha uma oferta para quem era curado de lepra. Ele tinha que levar um cordeiro, tinha que levar umas águas lá, umas coisas lá, para o sacerdote fazer uns rituais, né? Para agradecer a Deus e comprovar que ele estava purificado. Aí então Jesus mandou continuar fazendo isso? Sim ou não? Não. Mas não mandou, não está escrito. Mas porque o contexto, irmão, era contexto da antiga aliança. Veterotestamentário. A antiga aliança estava em vigor. Por isso ele mandou ir fazer o sacrifício que Moisés ordenou. Por isso ele está mandando dar o dízimo. Mas enfim, isso aí já está explicado, né? Chegou aqui, não tem como pular. Mas quem quiser entender melhor aí, né, lê o livro aí que você vai entender. Vai ficar expert no assunto. Aí o que acontece? Então você está dizendo aqui, olha, fariseus, tudo que vocês fazem é para se mostrar. Tudo que vocês fazem é para se exibir. Até o dízimo que vocês dão, meus queridos, vocês dão da forma errada. Vocês dão sem amor nenhum, sem misericórdia nenhuma, sem piedade nenhuma, sem compaixão nenhuma. E outra coisa, vocês ficam aí dando dízimo e fazendo coisa errada, devorando casa de viúva, maltratando o órfão, a viúva, os inocentes, fazendo mal às pessoas. E vocês acham que o dízimo vai cobrir o pecado de vocês? Você vê como os fariseus eram legalistas, né? Fazia as coisas erradas, achava que o dízimo cobriu. Mas tem crente assim, irmão. Tem crente mentiroso, ladrão, enganador, que rouba, que mente, que faz um monte de coisa errada. Aí chega no final do mês, está lá com o dízimo dentro do envelope. Aí ele dá o dízimo lá e volta, coração todo satisfeito, achando que Deus está vendo. Aquilo ali é lixo para Deus, irmão. Um dízimo, além do dízimo não ser obrigatório, daquela forma ali que ele está dando, é lixo. É lixo. Por isso que outro dia eu preguei aqui, depois fiz um debate com o Auricélio, a forma, se não é mais para pagar o dízimo, como é que se contribui na igreja hoje? Nós vamos ensinar, à luz da Bíblia. Se não é dado com amor, com alegria, a oferta voluntária, né? Com amor, com alegria, meu irmão, então isso nem dê. Não dê. Ah, o irmão, pastor, é por isso que às vezes a igreja passa dificuldade. Meu irmão, eu não posso fazer nada. Se o próprio Jesus falou, quando você chegar lá com a sua oferta e lembrar que teu irmão tem uma coisa contigo, não dê oferta não. Não dê oferta não, que eu não vou receber não. Você deixa ela lá, volta, se reconciliar e você vem e dá oferta. Se você não se reconciliar, não dê não. Deus está preocupado com dinheiro, irmão. Aí eu falei, o dinheiro entra e serve para a igreja. Paga um aluguel, você ajuda um irmão, a água, a luz, uma coisa, serve, usa ali, serviu. Mas Deus recebeu? Não recebeu. Então para mim, que sou um contribuinte da obra do Senhor, contribuinte voluntário, não tributário. Para mim que sou um contribuinte voluntário da obra de Deus, eu quero sim dar o meu dinheiro para que sirva para a obra, mas também eu quero que Deus receba com alegria. Então eu vou fazer da forma correta. Aí não adianta estar fazendo tudo errado por aí, achar que vai comprar Deus com dízimo que não compra. E os fariseus estavam pensando isso. Então eles tinham que continuar dando dízimo, mas tinha que praticar as coisas corretas. Condutores cegos, verso 24. Coais um mosquito e engolis um camelo. Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Ou seja, coar um mosquito. Estavam preocupados com coisas mínimas e achando que estavam resolvendo grandes coisas, e quando na verdade as coisas principais eles não estavam praticando. Eles comem um mosquito e engolem um camelo. Em João a Bíblia relata uma mulher apanhada em adultério. Os próprios fariseus foi quem levaram ela até Jesus. A lei mandava apedrejar tanto o camarada como a mulher. E eu não sei se o cara que estava adulterando aquela mulher era algum parente de algum fariseu, que ele chega lá só com a mulher. Aí achando que poupando o homem e apedrejando só a mulher, estava correto diante de Deus.
Com um mosquito engole um camelo. Jesus chegou no dia de sábado, curou um homem, o homem vai levando a cama. Rapaz, você não pode levar essa cama não. Meu amigo, eu era paralítico há mais de 40 anos. O homem que me curou mandou levar a cama. Pois esse homem que mandou você levar a cama não é de Deus, porque ele... Hoje é sábado. Com um mosquito engole um camelo. Com um mosquito, a guarda do sábado, engolir um camelo, proibir a prática do amor, do bem no sábado. Então os fariseus, esse tipo de gente. Com um mosquito, a irmã vai e diz: não vou sei lá, tirar minha sobrancelha. Pronto, não vou tirar minha sobrancelha porque eu sou mulher santa, eu vou deixar minha sobrancelha. Pronto. Ou mulher santa, ela não tira a sobrancelha, mas a língua dela é o cão rodando baiana no meio da igreja. Ela joga todo mundo contra todo mundo, fala mal de todo mundo, critica todo mundo, joga irmão contra irmão, fofoca de irmão para irmão. Mas ela não tira a sobrancelha, mulher santa. Oh, quanta santidade. Filho, isso é com a mosquita engolir o camelo. Deus está lá preocupado com a tua sobrancelha, meu. Vai tirar essa sobrancelha que é até melhor para você. E corta essa língua pela metade pelo menos. Então, eu me lembrei de um camarada lá no interior. Se a Santa Ceia for vinho com álcool, eu não bebo. Eu já preguei para os irmãos aqui sobre essa questão. Vou falar isso depois, na hora certa eu falo de novo sobre a questão de bebida alcoólica. Se a Santa Ceia for com álcool, eu não bebo. Eu digo: meu irmão, pelo amor de Deus, qual é o problema do cara ir ceiar e ser vinho com álcool? Qual é o problema disso? Não, eu não bebo não. Aí eu falei: interessante que tu viaja de Madalena lá para Fortaleza, 400 quilômetros para ir de volta, e vai assistir um jogo do Flamengo lá no estádio. Não, mas pelo menos... Está entendendo, irmão? Cara, com mosquito, engole o camelo. Me diga qual é melhor. É tomar o vinho na Santa Ceia, desde que não seja o São Brás, né, irmão? E nem Padre Cício. É beber o vinho com álcool na Santa Ceia, ou é lá para o Castelão assistir o jogo do Flamengo lá? Irmão, qual é o mais hostil? Fariseu cego. Condutores cegos, com ai do mosquito engoliu um camelo. Ai de vós, verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mas não estava preocupado em limpar só por fora. Só por fora. Me diga, meu irmão, pelo amor de Deus, tu vai beber água numa casa, o cara vai lá e passa um pano molhado por fora do copo, deixa o copo bem limpinho, e por dentro deixa poeira, deixa aranha, deixa formiga, deixa tudo mais. Eu preferia um copo todo enlameado por fora, mas que dentro tivesse limpo. Não é melhor? Mas Jesus falou isso aqui por quê? Porque de fato isso eram práticas, fazia parte da interpretação da lei. Os fariseus colocaram mesmo isso aqui. Limpar copo, limpar um monte de coisa lá, ritualisticamente falando. Mas Jesus coloca isso porque Jesus está mostrando, irmão, que os fariseus estão preocupados mesmo com aparências. Se os fariseus estão preocupados mesmo com se mostrar no que estão fazendo, com as coisas exteriores, aparências. Lembra das franjas largas que eles usavam? As caixas de couro que eles faziam lá, pá, na testa, outra aqui no braço. Aí como era aqui escondidinha, né, eles rodavam aquela tira de couro até a mão.
para poder mostrar que estava lá com ele. Sempre querendo aparecer, sempre querendo se mostrar, sempre querendo ser visto. Aí Jesus vai falar para ele: olha, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas dentro, interiormente, subjetivamente, vocês estão cheios de ossos de morto, de toda imundícia. Ele disse: olha só, fariseus, vocês por fora, vocês têm uma aparência bela, bonita, mas dentro de vocês está cheio de podridão, de maldade, pecado. Vocês parecem um sepulcro caiado. Chega o final, acho que é dia 2 de outubro, né? O dia dos finados. Alguém lembra? É dia 2 de outubro. De novembro, né? Está indo visitar o morto, irmão? Está lembrando, hein? Ah, porque é feriado. A desculpa da Lia foi boa, viu? Não, pastor, não é que a gente vai visitar os mortos, é porque é feriado, a gente não esquece. Tá bom. Faz de conta que eu acredito. É brincadeira, irmã Lia. Aí vai chegando o tempo do dia dos finados. O que é que as famílias fazem? Vão lá pintar os sepulcros, né? Vão lá, pinta o sepulcro. Você chega lá, meu irmão, num cemitério desses, meu irmão, dá vontade de você ficar lá. Cada casa bonita, meu irmão. Coisa linda, aquelas coisas feitas, tem coisa até feita com porcelana. Porcelanato ali, mármore, granito, aquela coisa linda. Pintado, bem adornado, mas abre aquela tampa para você ver o que é que tem dentro. Podridão, ossos e morto. Assim Jesus está dizendo, eram os fariseus e escribas. Porque nós estamos estudando sobre esses partidos religiosos, né? Estamos falando sobre os escribas e fariseus, mas estamos aplicando também para nós, para os dias atuais. Então Jesus falou: escribas e fariseus, líderes do povo, vocês são os líderes do povo. Escriba e fariseu eram quem conduzia o povo, eram os principais partidos religiosos, eram os mais aclamados pelo povo. Os saduceus eram rejeitados pelo povo, mas eram muito pouco apreciados. Mas os fariseus e os escribas, eles eram idolatrados pelo povo. Eles conseguiam influenciar as pessoas de uma forma extraordinária, ao ponto deles influenciar as pessoas a se levantar contra Jesus no tribunal de César. Eram influenciadores. Pois rapaz, o meu líder, o meu fariseu lá da minha sinagoga, meu irmão, pensa num cara, um homem de Deus. Fariseu lá da minha sinagoga, rapaz, tu mora onde? Rapaz, eu moro lá em Cafarnaum, rapaz, lá tem uma sinagoga. Rapaz, o meu fariseu lá, rapaz, pensa num homem de Deus. Aí rapaz, você vê as franjas dele lá. Os filactérios mandou fazer mal do que todo mundo, é desse tamanho. O homem é tão santo que o filactério é desse tamanho, os olhos ficam só os olhos de fora lá para poder enxergar. O homem é santo demais, né? Aquela coisa toda lá, aquele formalismo todo. Jesus falou: o líder de vocês aí, vocês fariseus e escribas, eles são igual o sepulcro caiado. Eles só têm aparência de santo, mas não tem nada de santo dentro deles. Observa o contraste: os fariseus preocupados com o exterior, Jesus preocupado com os fariseus preocupados com práticas legalistas, Jesus preocupado com um novo nascimento, com a transformação de vida pela operação do Espírito Santo. Os fariseus preocupados em manipular pessoas a seguirem piamente as suas doutrinas, e Jesus preocupado em libertar as pessoas dessas doutrinas escravizadoras. Em outras palavras, Jesus está dizendo aos fariseus: olha, as obras que vocês fazem, a aparência que vocês têm, é tudo muito bonito, tudo muito belo, tudo que vocês fazem, mas isso não tem valor algum diante de Deus. E nunca terá valor, a não ser que haja uma transformação dentro de vocês, a não ser que haja uma limpeza dentro de vocês. Os fariseus hipócritas: limpa primeiro o interior do copo, o interior do prato, aí o exterior fica limpo. Ou seja, a transformação na vida do homem, irmão, ela tem que se iniciar de dentro para fora. O novo nascimento acontece lá dentro, a nova criatura, o novo ser, lá dentro do nosso espírito. O homem tripartido que eu preguei outro dia, lá dentro do nosso espírito acontece o novo nascimento. Aí essa transformação lá no nosso espírito, ela vai derramando para a nossa mente, para a nossa alma.
até se manifestar nas nossas obras, nossas ações, no nosso corpo. Não pode começar daqui de fora. Ou melhor, não pode ser só aqui fora. A gente teimava com alguns pentecostais e neopentecostais antigos, né? Que hoje, às vezes falava assim: Deus não é açougueiro, que Deus não. Eles falavam, né? Deus não é açougueiro, que Deus não quer o coração. Eles diziam: você está enganado. Se essa aparência de vocês aí, religiosa, não nasce lá dentro do fundo do coração, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Deus não é açougueiro mesmo não, mas Deus, Ele quer o coração da gente. A transformação começa lá. Aí se manifesta fora, mas começa lá. Mas o problema é que, infelizmente, os fariseus não estavam preocupados com isso. O problema é aparecer. Eu quero aparecer. Tira foto de mim, me filma. Eu quero que vocês me vejam. Eu quero aparecer. Sou santo, sou homem de Deus. Mas dentro, e as práticas escondidas muitas vezes. Então, Jesus mandou primeiro eles limpar dentro. Como é que limpa dentro? Se arrependendo, se voltando para Deus, que é grandioso em perdoar. E isso só acontece quando Deus dá ao homem o dom da fé, para que o Espírito dele habite dentro do homem. Ninguém é limpo, ou justo, ou santo por práticas que realiza. O homem é limpo, justo e santo pelo que Deus coloca dentro dele. A santidade está dentro de nós, que se manifestam em práticas no nosso cotidiano. Mas práticas pseudas santas, sem que haja santidade, não tem valor nenhum diante de Deus. Ele diz, verso 29: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. Ou seja, morreu um profeta ali, vamos lá construir um túmulo para ele. Opa, ali está enterrado um justo, Zacarias, filho de Baraquias, vamos adornar o monumento dele. Olha, se nós estivéssemos aqui, nós não teríamos derramado, consentido com nossos pais para derramar o sangue dos profetas do justo. Olha só. Mas quem é que eles estão chamando de pais? Aí a gente volta lá, né? Porque a gente pregou na semana atrasada. Não chameis a ninguém pais, porque tem um pai que é Deus. Quem que estão chamando? Nossos pais estivessem aqui, nós não teríamos consentido derramar o sangue do justo. Quem eram esses pais que eles estão chamando? Os líderes deles. Não estava se referindo a pai biológico próprio, ou apenas, ou propriamente, ou unicamente, mas se referindo principalmente aos seus antepassados e aos seus líderes que conduziam as nações. Nossos pais, nossos líderes, nossos tutores, nossos antepassados, nossos instrutores, eles falavam isso com arrogância, né? Para dizer o quê? Nossos pais, nossos ancestrais judeus, nossos líderes judeus, eles falavam isso com arrogância, com orgulho. Aí, o orgulho ali, a hipocrisia deles. Os nossos pais, primeiro eles se exaltam. Nossos líderes judaicos, nossos velhos rabinos, nossos homens de Deus do passado. Mas fizeram isso de errado. Se nós estivéssemos aqui, não teríamos consentido com eles. Aí já diz, pois com isso vocês estão confessando que são filhos dos que fizeram isso, não é? Então vocês estão confessando que são filhos dos que fizeram isso. Então não pensem que vocês vão ficar impunes, porque vocês estão aí todos soberbos, reconhecendo eles como os pais, uns hereges daquele, uns perseguidores de profeta daquele. Vocês estão todos orgulhosos, chamando eles de pai, de líder. Pois a condenação vai cair em cima de vocês, pois a culpa vai cair em cima de vocês. Encham, continuem enchendo a medida do pai de vocês. No verso 32:
verso 33, serpentes, cobras venenosas. Raça de víbora quer dizer isso, cobra venenosa. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? E Jesus estava brabo aqui, irmão. Tem gente que só imagina Jesus pregando ali, né? Calminho. Você acha que Jesus estava sentado aqui, irmão? Fleumático, todo tranquilo? Se você pensa isso, você está enganado. Jesus estava brabo. Hoje eu estava, o fariseu, por gentileza, o Senhor é uma serpente, uma raça de víbora. Não foi assim que Jesus falou, irmão. Jesus estava no meio da multidão. Jesus se expressou com veemência. Serpentes, cobras venenosas, como é que vocês vão escapar do inferno? Vocês vão para o inferno. Vocês vão ser condenados. É isso que Jesus estava falando. Meu Deus, os líderes vão ser condenados, vão. Se os líderes vão ser condenados, quanto mais o povo que segue eles. Eu me lembro de Apocalipse, acho que 18, verso 4. Está falando da Babilônia. Esse sistemão religiosão aí. Ele diz: sai dela, povo meu, sai dela. Para que vocês não participem dos seus pecados e não incorram na sua condenação. Saiam dela. Se os fariseus e escribas vão ser condenados, quanto mais quem segue eles. Serpente assim, irmão, aquele sermão de Jesus, irmão, aquele pode muito bem ter despertado mais ira ainda do povo judeu, porque ele estava pregando mal contra os líderes deles. Os nossos líderes, nossos homens de Deus, como é que você fala isso? Mesma coisa hoje. Vai pregar contra as heresias que estão rodando por aí? Seja em que âmbito for, vai pregar. O que é que vai dizer? Nossos líderes, meu líder é homem de Deus. O cara nunca acredita que o líder dele, irmão, é um falso profeta, um herege, uma raça de víbora, uma cobra venenosa que vai sofrer a condenação do inferno. O líder dele, ele nunca acredita, ele fica defendendo. Por quê? Porque são homens de aparente santidade, mas na verdade não são. Jesus disse aqui: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno desse jeito? Vocês não vão escapar da condenação do inferno desse jeito. Eu acho tremendo isso aqui, irmão. Olha, verso 34. Eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles vocês matarão, crucificarão, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. E para que isso? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram, já que vocês disseram que são filhos dos que mataram os profetas, então que vocês mataram entre o santuário e o altar. Jesus estava colocando sobre ele já a culpa das práticas dos antepassados deles, porque eles assumiram que eram filhos deles. E Jesus está dizendo: olha, vocês vão fazer igual os pais de vocês. O pai de você matar o profeta justo, eu vou mandar escriba, vou mandar profeta, vou mandar justo, e vocês também vão matar. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O próprio Jesus foi tirado de supetão dentro de uma sinagoga em Cafarnaum para não ser apedrejado. No Evangelho de João você vai ver pelo menos uns 2 relatos em que os judeus pegam a pedra para apedrejar Jesus. Aí depois você vê Jesus levanta de fato profetas, escribas e sábios. Paulo, a gente pode considerar ele tanto profeta como escriba. Um homem que escreveu. E foi o que fizeram com Paulo: açoitaram, apedrejaram, mataram. Jesus disse: eu vou levantar profetas, vocês, escribas e sábios, vocês vão matar igual o pai de vocês mataram os outros. E os apóstolos eram açoitados, né? No templo. Aliás, trazer do templo diante do sinédrio e açoitava eles. Sofreram isso. Em Atos você vai ver isso. Aí no verso 23 ele diz: em verdade vos digo que todas essas coisas vai cair sobre essa geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Olha só, irmão. Jerusalém era a nação, povo eleito de Deus, que mais esperava a manifestação de um profeta.
Mas como o profeta não chegava com um buquê de flores, chegava com um chicote, uma pregação dura, eles matavam e apedrejavam. Não, o que é que disseram de Amós? Ô boiadeiro, você vai profetizar lá? Não? Espera aí, meu amigo. Eu não sou profeta, eu não sou discípulo de profeta. Foi Deus quem me mandou vir aqui. E outra coisa, tua mulher vai se prostituir, tu vai morrer desgraçado. E foi. Eles não aceitavam os profetas profetizando. Quase todos os profetas foram apedrejados. Ou melhor, assassinados. Quase todos os profetas do Antigo Testamento que se apresentaram diante do povo judeu foram mortos. E Jesus está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu mata os profetas e apedreja os que Deus te envia. Deus te envia profetas para revelar teu pecado, para revelar as consequências do teu pecado, para trazer mensagem de arrependimento e de esperança de vocês se arrependerem, e vocês matam eles, vocês apedrejam eles. Aí vocês mesmos, judeus, que leem as escrituras, porque elas testificam da vida eterna e testificam de mim, do Messias, vocês mesmos é quem estão me rejeitando. Irmão, eu acho tremendo isso aqui, tremendo mesmo. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mas peraí, como é que Jesus diz, tu não quiseste, se em Hebreus ou Romanos, ele fala que foi Deus quem endureceu os judeus? Endurecimento veio em parte sobre Israel, para que a plenitude dos gentios entrasse. Deus endurece a quem quer. Deus endureceu o homem, ainda assim cobrou dele suas práticas, porque Deus é soberano. E Jesus disse: olha, eu tentei juntar vocês, tentei, percorri aldeias, cidades, povoados, para juntar vocês, mas vocês me rejeitaram, vocês não quiseram. E eu tentei fazer isso com o zelo de uma galinha pelos seus pintinhos, contudo, vocês me rejeitaram. Tentei fazer isso, vocês, com amor, mas vocês não quiseram. Mas não quiseram por quê? Por causa dos seus líderes, que nós vamos ver na semana que vem, que negavam que Jesus era o Cristo, que se uniram, fizeram um complô, zelotes, aliás, herodianos, saduceus, escribas, fariseus, todo mundo era intrigado, inimigo um do outro, vamos dizer assim, estava junto lá. Por quê? Porque a igreja de Jesus estava crescendo mais do que a igreja deles. Uma linguagem atual, né? Para os seguidores de Jesus estavam se multiplicando mais do que o deles. Isso causou inveja, ódio no coração. Aí Jesus disse, garantiu para eles que essa casa deles ficaria deserta, como ficou no ano 70. Judeus perderam o poder de Estado sobre a sua nação, só vieram recuperar em maio de 48. Então, irmãos, para fechar aqui, tá? O meu intuito essa noite, ainda bem que eu terminei, que eu queria terminar mesmo, tanto é que eu tive vontade de entrar em mais uns pontos ali. Não, vamos, porque semana que vem eu quero mostrar para vocês como a gente está estudando sobre escribas e fariseus, partidos religiosos, políticos ali dentro do judaísmo, antes de Jesus, que nasceram antes de Jesus. E quando Jesus chegou, que partido era esse? Fariseu, saduceu, alguém já sabe, nasceu 200 anos antes de Cristo, né? E aquele negócio de lavar, e Jesus disse que eles lavam copos já. Onde é que foi criado isso? Fariseus e escribas criaram essas coisas. Enfim, aí a gente vai aprendendo sobre eles, aí depois vai para dentro da Bíblia e vê eles atuando ali. Tá? Então o intuito é esse, o propósito é esse. Olha lá na história, vê, e vem para a Bíblia e olha
e os olhos da gente vai se abrindo para entender as Escrituras. Aí semana que vem, irmãos, a gente vai ver muitos momentos em que houveram oposições, práticas de herodianos, que a gente já falou sobre eles, aquele partido que acreditava que Herodes era o Messias, a dinastia herodiana era o Messias. A questão estava mais voltada para o âmbito político, né? Sabe que muitos judeus falavam, não, o Messias vier vai ter paz. Acreditavam no Messias com espada na mão e num cavalo de guerra liderando um exército e destroçando os inimigos, e não foi isso que Jesus fez. Aí os herodianos tinham uma visão diferente, os zelotes também em relação a isso. Mas enfim, então a gente vai, semana que vem, vamos nos aprofundando mais. E assim a gente vai entendendo melhor. Amém, pessoal? Então esse aqui, os escribas e fariseus, eram os principais líderes do povo hebreu na época de Jesus. E você vê aqui o quanto eles eram opositores de Jesus. Jesus falou dele, depois falou contra eles, aqui, né? E mostrou realmente que era contraditório a vida e a prática e a obra deles, tá? Então, aplicamos também para nós e para os nossos dias, porque foi muito oportuno a ocasião para se aplicar realmente para nós, para que de repente a gente não apenas venha estudar sobre eles, para que de repente a gente não esteja praticando como eles praticaram, né? Mas que a gente possa conhecer, adquirir o conhecimento, mas também a graça, crescer no conhecimento dessas verdades bíblicas, mas crescer também na graça de Deus através desse conhecimento. Então vamos nos colocar de pé.